Oi, hoje nós vamos para mais uma conversa aqui no nosso canal do YouTube e vamos conversar sobre psicopata e o serial killer. Eu fiz 2 vídeos, gente, que falam sobre o conceito de serial killer e as suas características. Então vamos voltar um pouquinho para relembrar sobre o que é o conceito de um serial killer. Então, um serial killer, eles podem ser aqueles que comete 2 ou mais assassinatos em uma série, em um intervalo de tempo que separa eventos criminosos, podendo ser dias, meses ou até mesmo anos, e sejam por motivos desconhecidos ou até que seja preso ou morto. E as suas vítimas, elas costumam ter um perfil que ele cria, que ele fantasia em sua mente, que pode ser dentro de uma faixa etária de idade, tenha uma raça, sexo e cor. Elas são escolhidas ao acaso dentro deste perfil, ok? Então, esse seria o conceito, só para a gente relembrar, para podermos dar início ao serial killer e o psicopata. O psicopata, ele não tem afetividade. Ele é totalmente desprovido da empatia, da afetividade. Eles fingem muito bem, são bastante sedutores e são românticos, amáveis, mas sabe a você que tudo isso é uma encenação, porque eles são são desprovidos da empatia. Então eles não sentem remorso, não sentem constrangimentos, ok? E assim, vamos comparar um psicopata com uma pessoa borderline. A borderline, ela é uma pessoa totalmente emocional, ela está aqui na borda. Então, a qualquer momento, realmente, ela pode cometer atos insanos por conta desse transtorno que ela tem emocional. Ela pode cometer até mesmo assassinatos. Só que ela é voltada totalmente para a emoção, né? Já o psicopata, ele é pura razão, ele é racional. Então, ele não tem emoção alguma. E quando ele vai fazer vítimas, ele simplesmente, com toda facilidade, ele tem uma facilidade muito grande de fazer uma leitura das pessoas, porque ele não tem empatia, mas ele consegue levar com que essa pessoa caia nas armadilhas dele. Então, que fiquemos espertos, ok? E vamos dar mais uma continuada aqui, gente. Os psicopatas, eles não têm limites morais, são capazes de passar por cima de qualquer coisa, né? E têm plena consciência daquilo que faz, ok? Eles têm consciência, gente. E o psicopata não é doente, apesar da palavra psicopatia, né? Eles sabem o que fazem e a psicopatia é um transtorno de personalidade, é um jeito de ser, é uma forma de ver o mundo, um jeito de ser no mundo. Então não é uma doença. Pode ser uma doença do ponto de vista social, em relação ao seu comportamento, às suas ações e seus pensamentos. Mas como doente que não sabe o que está fazendo, nada disso o psicopata tem, ok? E segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, ela diz que o problema do psicopata não é o cognitivo, né? Foi o que eu acabei de falar. Não é as suas ideias, os seus pensamentos. A razão funciona bem e ele tem a capacidade plena de distinguir o que é certo e o que é errado. E assim, nem todo mundo que mata é um psicopata. E nem todo psicopata mata, né? Como saber, então, né? Quando um assassinato é um ato isolado de fúria e violência e quando um crime indica sinais de crueldade da mente de quem a praticou. Como essa maldade evolui até criar o serial killer? O psiquiatra forense, que chama Michael Stone,
da Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos, ele tentou responder essas questões criando, gente, um índice que mede a maldade em pessoas que cometeram assassinatos. A grosso modo, o índice da maldade que vai de 1 a 22. Ele avalia 3 pontos, que são o motivo, o método e a crueldade. E a maldade ela vai aumentando conforme o agravante, como perversão sexual, número de vítimas, tempo em atividade e tortura. Então, vamos acompanhar um pouquinho, vou falar um pouquinho desse índice para vocês, né? Índices reais, tá? Exemplos de pessoas reais que se encaixam nas categorias mais altas do eixo do mal. Frieza, mentira, nem um pingo de remorso e sangue, muito sangue, fazem parte dos boletins dos criminosos mais assustadores da história. Agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o índice, o início, tá? O início do índice da maldade, que são os primeiros graus na escala desenvolvida pelo psiquiatra Michael Stone. Então vamos lá. Primeiro, pessoas que matam em defesa própria. Cometem algum homicídio apenas para se defender. Segundo, parceiros que matam motivados por ciúme, para casos de crimes passionais que acontecem só uma vez. Terceiro, indivíduos manipuladores que matam e instigam outros a matar em seu nome com justificativa de autodefesa. Essas pessoas têm um forte distúrbio de personalidade limítrofe. Limítrofe é o que está ali na borda. Falei alguns momentos atrás. Que matam com a desculpa de autodefesa baseada em fatos distorcidos, que já envolve a cognição. Quarto, pessoas que matam em defesa própria, mas que provocam seu agressor ao limite. Provocam outra pessoa até serem agredidos e depois matam sob o pretexto de autodefesa. Quinto, pessoas traumatizadas e desesperadas que matam, mas se arrependem. Pessoas que matam motivadas por experiências traumáticas, após o crime, sente algum remorso. O sexto é assassinos impetuosos, mas que não são psicopatas. Matam com violência elevada, mas não possuem nenhum tipo de comportamento psicopata. Sétimo, pessoas extremamente narcisistas que matam movidas por ciúmes. Indivíduos que criam uma fantasia passional e que geralmente sinalizam que irão surtar. Oitavo, sujeito não psicopata com raiva reprimida que mata quando atinge um extremo. Esse sujeito ele tem traços de depressão e mata após uma descarga de estresse. Agora vamos para os casos de um eixo do mal, gente. E agora que o bicho vai pegar. E a partir do nível 9, a crueldade já dá indício claro da psicopatia recorrente e só vai aumentando. Nível 9. Então vamos lá, gente, para o primeiro caso, que é a da Beth Broderick, socialite californiana, onde San Diego, Califórnia, e que foi em novembro de 1989. O marido de Beth, Dan Broderick, se separou e casou com outra mulher. Beth não aguentou a rejeição e tornou a vida do casal um inferno. Pensa só. Movida por uma atitude de raiva e vingança. Após diversos ataques de ciúmes, Beth invadiu a casa do ex-marido e matou ambos a tiros enquanto dormiam. Beth Broderick foi condenada a 32 anos de prisão.
Então, se algum dia houve amor, foi lá no início, porque depois foi ódio, porque só o ódio faz um tipo de coisa assim. E depois, gente, o 10º, que são não psicopatas, que matam pessoas, que são obstáculos para um objeto. E o exemplo seria do John List. Você já ouviu falar? Pai de família e veterano de Segunda Guerra. De onde? De Nova Jersey, que foi em 1971. O que ele fez? Com a justificativa de que não conseguiria mais sustentar a sua família, John List voltou sua fúria contra os familiares e passou a odiá-los baseado em desculpas fabricadas em sua mente. John assassinou a mãe, a esposa e 3 filhos de maneira metódica e planejada. O cara era organizado, né? E fugiu para o estado do Colorado, onde foi reconhecido e preso. Condenado a 5 prisões perpétuas, morreu de pneumonia no xadrez em março de 2008. 11. Psicopatas que matam pessoas que são obstáculos para um objeto. O exemplo: Robert Chambers, alcoólatra com problemas de aprendizado e cleptomania. De onde? De Nova York, e foi em 1986, agosto de 1986, que ele fez. Aqui está dizendo, gente, que do nível 10 para o 11, um detalhe faz toda a diferença. Os criminosos grau 11 já são psicopatas. Vamos ater, então, aos detalhes, né? Chambers roubava sempre sob efeito de drogas e álcool. Bonitão, se dava bem com a mulherada após ser descoberto por Jennifer Levin, uma das garotas com quem saía roubando dinheiro de sua bolsa. Chambers a estrangulou e a atacou sexualmente. Depois de 15 anos de sentença, foi solto em 2003. O 12º, psicopatas com sede de poder que matam quando se sentem ameaçados. Exemplo, Jim Jones, fundador e líder de seita. Foi em Guiana, em novembro de 1978. O que fez? Deste nível para cima, a quantidade de vítimas começa a aumentar. Então, que nível? Do nível 12º. Jim Jones é um típico megalomaníaco. Quando sente que sua posição está ameaçada, faz o possível para manter o controle da situação. Depois de fundar 2 templos religiosos, Jones matou uma comunidade na Guiana. Quando perdeu o apoio de alguns dos políticos, envenenou mais de 900 pessoas, incluindo crianças. Jones acabou se suicidando junto com seu grupo. 13º, assassinos psicopatas que matam motivados pela raiva. Exemplo, Richard Speaker, marinheiro sem sentimentos. O que ele fez? Richards é parte de um grupo de psicopatas egocêntrico que agem violentamente quando explodem sem sentir um pingo de remorso por suas vítimas. Após se embebedar em uma taverna, Richards estuprou uma mulher e se encaminhou para um dormitório de estudantes. Lá, sequestrou e manteve refém 8 estudantes de enfermagem, todas mortas por estrangulamento ou facadas. Richards foi condenado à prisão perpétua e morreu de ataque cardíaco ainda preso, em 1991. 14º, psicopatas frios e egocêntricos que matam em benefício próprio. Exemplo é a Santi Kinis, assassina e golpista. Foi em Nassau, Bahamas, Los Angeles e Nova York. E foi em setembro de 1996 a junho de 1998. Santi e seu filho, Kenny, davam golpes para acumular grana e propriedades antes de começar a matar.
né? A primeira morte foi a de um banqueiro indiano em Nassau, que recusou aprovar financiamento. O sujeito foi drogado, afogado em sua banheira e teve seu corpo jogado no mar. Os golpistas são suspeitos do desaparecimento de pelo menos mais de 3 pessoas e a morte de outra. Kim e seus filhos cumprem prisão perpétua em Nova York. 15º, ataques de psicopatia ou múltiplos assassinatos. Exemplo, Charles Stalkwalter, viajante e assassino. Foi nos estados de Nebraska, nos Estados Unidos, foi em 1958. O que ele fez? Depois de matar um rapaz de 21 anos, com um tiro de espingarda, a queima-roupa, e não foi pego. Charles começou a ficar com mais vontade de matar depois desse assassinato. Em uma discussão violenta com a família de sua namorada, a sua namorada chamava Caril Fugate, o rapaz matou os pais e a irmã de Caril, né? E o casal fugiu e fez mais 6 vítimas no caminho. Todos com morte violenta, estrangulamento, tiros, facadas. E ele, no caso, o Charles, ele foi executado. E a namorada, que é a Garil, foi condenada a perpétua e saiu depois de 17 anos. Psicopatas, 16º. Psicopatas que cometem atos com requinte de violência em intervalos longos. Exemplo, Dr. Michael Suango, médico envenenador. Foi nos Estados Unidos e Zimbábue, em 1983 a 1997. O que ele fez? Esse doutor ficou conhecido pelo grande número de assassinatos, sem ser pego pelas mudanças constantes que ele fazia na região. Ele se formou em medicina em 1983 e durante a residência suspeitava-se que injetava substâncias desconhecidas nos seus pacientes, né? Temendo ser processado, Michael mudou de hospital e continuou suas atividades. Tinha uma fascinação mórbida por vítimas de acidentes graves. Acabou preso e condenado à prisão perpétua. 17º, assassinos seriais com perversão sexual. Ted Bundy. Quem conhece ele? Tem os seriados, tem na Netflix. E quem não conhece e tiver curiosidade, é só ir lá na Netflix que você vai conhecer a história deste serial killer famoso. Onde em 6 estados norte-americanos, que foi entre 1974 e 1978. Ted era atraente, ambicioso e confiante. Gostava de garotas de cabelos pretos e longos, no mínimo até os ombros. Sequestrou e estuprou mulheres em diversas cidades norte-americanas. Foi capturado em Utah, dirigindo alcoolizado com algemas, calcinhas e meias femininas que usava como máscara no rosto. Bundy escapou e foi preso meses depois na Flórida, condenado à morte e executado em 1989. Confessou minutos antes da execução ter matado 30 mulheres. 18º, assassinos torturadores. Jerome Brudos, serial killer, fascinado por sapatos. Foi em Oregon e Estados Unidos entre 1968 e 1969. O que fez? Brudos sempre torturava suas vítimas antes de matar. Desde criança era maltratado pela mãe e desenvolveu uma fascinação erótica por sapatos femininos. Na maioria das vezes, Jerome capturava suas vítimas com um golpe forte na cabeça ou estrangulava até perderem a consciência. A esposa de Bruce achou fotos de seu marido com mulheres espetadas em ganchos como se fossem bonecas e entrevistadas com as mulheres da cidade de Salem. Onde Bruce morava, levaram ao serial killer. Jerome foi preso
pegou prisão perpétua e morreu de câncer em 2006. 19º, psicopatas levados ao terrorismo, subjugação, intimidação, estupro sem assassinato. Gary Christie, ladrão e sequestrador sádico, em Atlanta, Estados Unidos, em dezembro de 1968. Christie começou a roubar aos 14 anos. Em 1968, ele e a namorada sequestraram a filha de um milionário em Atlanta. Christie fugiu com o dinheiro do resgate e, através de um telefonema, a polícia descobriu o paradeiro da menina. Enterrada em uma caixa, ainda viva, gente. E o casal foi capturado. Gary Christie foi condenado à prisão perpétua em 1969 e libertado sob condicional após 10 anos. 20º, assassinos que têm tortura como motivo principal. Exemplo, Joseph Kallinger, torturador e incendiário. Foi em Baltimore, Maryland, Nova Jersey, Estados Unidos. E foi de julho de 1974 a janeiro de 1975. No nível 20 da maldade, aqui já fala que o sujeito já é considerado doente e não é responsável por suas ações. Internado em várias instituições mentais, diagnosticado provavelmente por psiquiatras, porque o serial killer, ele também, gente, essa classificação é policial, não psiquiátrica. Então, aqui ele já foi internado em várias instituições, né, mentais. E Kallinger era violento com os filhos, matou um deles e tentou incendiar a própria casa 3 vezes. Então, em 1974, arranjou um cúmplice, que foi seu filho, Michael, e juntos roubaram, espancaram e torturaram 4 famílias, além de matarem uma enfermeira em 1975. Descoberto, Kallinger pegou prisão perpétua e morreu de um ataque epilético. 21º, psicopatas que não matam suas vítimas, mas as colocam sob tortura extrema. Exemplo, Cameron Walker, sequestrador e maníaco sexual. Foi em Califórnia e Estados Unidos, em 1977. Walker era casado com Janice, né, com quem tinha um acordo sinistro. Ele poderia ter uma escrava, com quem não teria relações sexuais, mas faria brincadeiras. E assim foi feito. O casal sequestrou Golden Stan, uma garota de 23 anos. Golden era mantida em uma caixa debaixo da cama 22 horas por dia, além de sofrer pressão psicológica. Janice se revoltou e entregou o marido quando ele disse que queria mais 5 escravas. Rocky foi condenado a 104 anos de cadeia. 22º, psicopatas que colocam vítimas sob tortura extrema por um longo período e depois matam. Exemplo, Dennis Rader, o assassino BTK. Sigla em inglês que quer dizer amarrar, torturar e matar. Foi em Kansas e Estados Unidos, entre 1974 e 1991. Em 1974, Dennis Rader sufocou um casal com sacos plásticos e depois estrangulou os filhos deles. Em seguida, invadiu uma casa e atacou 2 irmãos. O menino escapou, mas a garota foi morta por estrangulamento e facadas. Mais mulheres foram estranguladas e Rader mandou cartas e objetos pessoais de suas vítimas para a polícia e numa dessas deixou as suas digitais e foi preso. Sentença: 10 prisões perpétuas. Ok, gente? Então aqui nós conhecemos um pouquinho sobre esse índice da maldade.
de Michael Stones, que avalia os 3 pontos, né, que é o motivo, o método e a crueldade. E podemos ter uma noção, um pouquinho dessa classificação, ok? Então, se você está gostando, se inscreva aqui no canal, acione seu sininho, deixe um comentário. Se achar interessante, também compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.